Então é óbvio que me ajudou um pouco também, mas eu acredito que foi um lance sim para expulsão. Fala, Nação Azul, hoje o assunto é quente e promete render muita polêmica. A escolha da arbitragem para o jogo decisivo entre Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. E a pergunta que não quer calar é: foi uma escolha normal da CBF ou tem algo por trás dessa decisão? Vamos analisar juntos. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que o árbitro será Rafael Rodrigo Klein, de 35 anos, gaúcho, integrante do quadro da FIFA desde 2024. À primeira vista, parece uma escolha tranquila, mas quando a gente olha para o histórico e lembra o que aconteceu recentemente, a preocupação é grande. Por quê? Vamos relembrar. No primeiro turno do Brasileirão, tivemos um clássico entre Cruzeiro e Atlético, apitado por Ramon Abate Abel. E aquele jogo ficou marcado por uma polêmica gigante. 2 pênaltis claríssimos no mesmo lance que não foram marcados. Nem o árbitro viu, nem o VAR recomendou checagem. Depois do jogo, todos os analistas de arbitragem confirmaram: era pênalti sim. O Cruzeiro foi prejudicado e isso pode ter influenciado diretamente no resultado da partida. E coincidentemente ou não, Ramon foi escolhido como árbitro da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Felizmente não houve grandes equívocos, como naquele empate pela primeira rodada do Brasileirão. Mas aí vem a CBF novamente e escolhe um árbitro envolvido em polêmicas e justamente a favor do Atlético. Agora, em um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, com quase 10 milhões de reais em premiação em jogo, a escolha do árbitro não poderia ser mais questionada. E por que eu digo isso? Vamos ao histórico de Rafael Klein. Ele já apitou jogos importantes este ano, inclusive partidas do Cruzeiro e do Atlético. Do lado celeste foram 2 vitórias, 1-0 contra o Vasco e 2-0 sobre o Fluminense. Do lado atleticano, apitou empate contra o Corinthians e a classificação do Galo sobre o Flamengo, nas oitavas da Copa do Brasil. E aqui começa a discussão. Klein já esteve em partidas polêmicas. No jogo entre Atlético e Corinthians, por exemplo, houve um lance muito contestado. O zagueiro Lianco era o último homem, fez falta clara em Hernandes e nada aconteceu. Nem falta, nem cartão. O Corinthians pediu expulsão, reclamou demais, mas a arbitragem deixou seguir. O próprio jogador do Atlético admitiu depois que poderia ter sido expulso. Acho que poderia sim ser para expulsão. Eu era o último homem, mas eu acho que o árbitro interpretou da forma que ele caiu no chão. Eu acho que botou a mão no rosto ali e fez algo como se fosse algo a mais do que tinha realmente acontecido. Acho que se ele não cai no chão, só para o corpo assim, eu acho que talvez aí sim. Então acho que se estão reclamando, acho que eu concordaria com uma expulsão, até pelo fato de como foi a jogada. Mas a interpretação acho que do árbitro foi pela forma que ele caiu no chão, né? Então é óbvio que me ajudou um pouco também, mas eu acredito que foi um lance sim para expulsão. Ou seja, é um árbitro que já esteve no centro de polêmicas. Outro ponto. Será que a CBF realmente escolhe pelo critério técnico ou existe algum tipo de pressão nos bastidores? Porque, convenhamos, trazer um árbitro que já esteve envolvido em lance polêmico a favor do Atlético para apitar um jogo tão decisivo é no mínimo curioso. E tem mais, o Cruzeiro chega para esse clássico com vantagem de 2-0, conquistada na Arena MRV. Um resultado importante, mas que não garante nada, porque do outro lado tem um rival forte e que precisa vencer por 3 gols para se classificar direto. Em caso de vitória atleticana por 2 gols, a decisão vai para os pênaltis. Ou seja, qualquer erro de arbitragem pode mudar tudo. Agora me diga, você confia nessa escolha? Será que Klein vai ter coragem de marcar um pênalti se for contra o Atlético? Ou a pressão vai falar mais alto? A gente sabe como funciona em jogo grande, e a torcida fica com aquele pé atrás. E mais, não podemos esquecer que no futebol brasileiro existem situações que parecem sempre gerar desconfiança. Por isso é importante a gente ficar atento, cobrar e torcer para que esse jogo seja decidido dentro das 4 linhas, pelo talento dos jogadores e não pelo apito. Então, torcedor, deixa a sua opinião aí nos comentários. Você achou a escolha da CBF normal ou acha que tem algo estranho nisso? Será que esse clássico pode ter mais polêmica de arbitragem? Quero saber a sua opinião. E claro, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para a gente continuar trazendo conteúdo quente sobre o nosso Cruzeiro. Até a próxima!